CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nesse mês de agosto, gente, 5 anos da Lei Geral de Proteção de Dados. O que avançou, o que a gente precisa ainda de entender, aprender e colocar em prática? Esse é o tema do CBN Tecnologia desta quarta. Quem está conosco ao vivo é o nosso comentarista Gilberto Sudré. E a gente recebe também hoje uma convidada, é a Fernanda Módulo. Ela é advogada, especialista em Direito Digital e Proteção de Dados. Bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda também, minha amiga Fernanda Módulo. Exatamente, viu, Fernanda? 5 anos, ontem fez 5 anos da LGPD, né? E aí vamos ver como é que isso andou, né? Esses 5 anos aqui de vida da LGPD. Bom Ei, dia, Fernanda. Fernanda. Bom dia, Gilberto. Bom dia mais uma vez. Obrigada por estar aqui, ouvintes. Muito bom encontrá-los novamente. Realmente, a LGPD, ela traz ela apresenta, estabelece uma importância muito grande dentro do mercado brasileiro, porque o Brasil avança muito na questão da proteção de dados pessoais, que passa a ser considerado como um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Uhum. Fernanda, recentemente, inclusive, a gente conversou sobre aquelas primeiras punições, né? Tinha uma empresa de Vila Velha, inclusive, que deixou vazar dados. Exatamente. E aí é muito interessante você relembrar esse tópico, porque muitas pessoas ficaram até mesmo surpresas. Por que que a punição foi, né, aconteceu, em primeiro lugar, com uma pequena empresa? E aqui é para deixar bem claro para os ouvintes, principalmente para os empresários, que a LGPD ela tem que ser aplicada para todo e qualquer tipo de empresa, não importa o tamanho. E dentro dessa perspectiva, essa empresa, que é uma microempresa capixaba, ela sofreu essa punição, ela recebeu uma advertência, uma multa de R$ 14.000, porque ela não justificou para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais o que essa empresa está fazendo com as nossas informações, com os nossos dados pessoais. E aí fica uma dica: toda e qualquer empresa pode ser, sim, sofrer algum tipo de punição pela NPD. Gilberto? Exatamente, assim, acho que é uma questão importante. A gente está vivendo uma sociedade cada vez mais digital, onde nossos dados estão cada vez mais pulverizados em uma série de outros serviços que a gente cadastra muitas vezes, ou que tem nosso dado, né, por uma questão legal. E a gente precisa ter uma regração, né, uma regra sobre essa situação de como esses dados são utilizados, como é que eles podem ser compartilhados, quem tem autorização disso e por quê. E a gente também tem que ter o nosso controle, né, do nosso uso, né, desses dados pessoais, de quem pode ter acesso a isso. Acho que é uma questão mais do que importante, mais do que necessária nesse mundo tão digital que a gente está vivendo hoje em dia. Uhum. Fernando, quando a gente falava desse exemplo aí das pequenas, hoje quem está sob o guarda-chuva da Lei Geral de Proteção de Dados? A LGPD, ela precisa ser observada por qualquer empresa, pode ser uma microempresa, como nós, né, apresentamos aqui um exemplo, as multinacionais, as entidades públicas, inclusive as pessoas físicas que tratam, que acessam, que coletam dados pessoais com fins econômicos. Então, por exemplo, um médico no seu consultório com os seus pacientes, um advogado no seu consultório, né, no seu escritório com seus clientes. Então, se a pessoa física ela trata, ela acessa os dados pessoais, mas tem fins econômicos, quer ganhar dinheiro em relação a esses dados pessoais, também precisa observar a LGPD. Eu acho que uma coisa bem interessante também chama a atenção, né? É sobre muitos empresários hoje acham assim, eu não tenho nenhum tipo de relacionamento com o usuário final, então eu não coleto nenhum tipo de dado de usuário final, então teoricamente a LGPD não me alcança, né? Na verdade, toda empresa que tem colaboradores, ela tem e manipula dados de pessoas físicas que são seus colaboradores, né? E a esses dados também precisam ser dado o cuidado e respeitado a LGPD. Então é uma questão que, como a gente fala, a LGPD é para, como até a doutora Fernanda comentou, é para todos, né? Absolutamente todas as empresas. Uhum. E elas precisam de criar o quê? Um sistema de proteção para esses dados?
são várias as etapas, né? Para tentar simplificar para o ouvinte, quando a gente fala da empresa cumprindo a LGPD, a empresa precisa primeiro criar, vamos assim falar, uma equipe que vai coordenar esse projeto internamente. E dentro desse projeto, alguns ajustes precisam ser feitos. Tem um ajuste na área de segurança da informação, que o Gilberto vai complementar naturalmente, mas existem outros ajustes que a empresa precisa fazer, como, por exemplo, capacitar, treinar os seus empregados de como eles estão tratando, cuidando, dos dados pessoais dos clientes da empresa, rever os contratos que aquela empresa tem, saber como armazenar as informações, rever muitas vezes os fornecedores e os parceiros se estão tratando, se estão observando ou não a LGPD. Então, são várias as frentes que essa empresa precisa observar. Assim, no caso da LGPD, ou a implantação da LGPD, ela, como a doutora comentou, a gente tem duas vertentes, uma vertente jurídica, uma vertente tecnológica, em que, no caso tecnológico, você tem que proteger os dados que a você foram dados, né, foram cedidos para algum tipo de fim comercial, né, ou de estatística, ou algum tipo de dado que você tem armazenado sobre o usuário final. E aí, você tem a responsabilidade de proteger tecnicamente os dados e também proteger de forma comportamental para os seus colaboradores, para que eles também saibam como lidar de forma adequada com esse dado. Uma coisa interessante, que até a doutora comentou, é que você tem o papel daquela empresa que coletou os dados, né, do usuário final, mas tem aqueles terceiros que essa empresa que coletou os dados pode, por exemplo, compartilhar para fazer algum tipo de serviço, um terceirizado, vamos chamar assim. E esse terceirizado também precisa estar de acordo com o LGPD. Ou seja, a gente brinca que a LGPD ela contamina todas as empresas da sua cadeia de negócio, né? Ou seja, desde a empresa que coletou o dado até as empresas terceiras que, por alguma situação comercial, precisam ter acesso àquele dado para fazer algum tipo de trabalho terceirizado. Exatamente. Tem um ouvinte nosso aqui, por exemplo, né, é o Alessandro, falando o seguinte: as pessoas que se aposentam, estão para se aposentar, né, são muito assediadas por créditos consignados, empréstimos, enfim, todo tipo, bombardeado todo tipo de informação levando-se em conta aí a entrada de dinheiro, né, na conta deles. Aí ele fala, como é que se dá o controle, por exemplo, de um órgão público como o INSS? A pergunta é bem interessante. As entidades públicas, como por exemplo o INSS, também precisam ter os seus projetos de adequação à LGPD. Também a entidade pública precisa mapear, identificar como aquelas informações estão saindo do banco de dados indevidamente para outras empresas, por exemplo, que vão oferecer aquele empréstimo consignado para o aposentado, para o pensionista. E é tão importante isso, porque se o aposentado pensionista se sentir ofendido, se sentir desconfortável com essa situação, pode questionar a empresa aonde ela conseguiu aquela informação, como ela acessou os dados pessoais desse aposentado, desse pensionista. Se essa empresa não der uma resposta satisfatória, esse aposentado pode fazer uma denúncia na NPD. Além disso, já teve uma decisão judicial que condenou o INSS a pagar ao aposentado, que era pensionista, na verdade, uma indenização por dano moral, porque ocorreu compartilhamento de dados pessoais desse pensionista e o INSS não conseguiu provar de onde veio aquelas informações. Porque o INSS ele precisa justificar para os aposentados e pensionistas como que a entidade pública está cuidando dos dados pessoais. Fernando Gilberto, um minutinho só, vou para o Repórter CBN e a gente continua essa conversa em instantes. Perfeito. Nós já estamos aqui de volta ao CBN Vitória, hoje com o CBN Tecnologia ao vivo também. A gente está falando sobre os 5 anos da Lei Geral de Proteção de Dados, a participação da advogada especialista no assunto, Fernanda Módulo, e o nosso comentarista Gilberto Sodré. Sodré, te interrompi na hora do Repórter CBN. Então, eu estava comentando, Fernando, exatamente sobre essa questão em que a LGPD ela contamina, né, todas as pessoas e todas a sua cadeia de fornecimento. E no caso lá, por exemplo, de serviços públicos,
que era o caso lá do INSS, a gente estava conversando anteriormente, a questão de autorização. Se tem algum tipo de compartilhamento, né? Precisa de algum tipo de compartilhamento desse dado, nessa situação, precisa ter, ou é uma questão legal, ou é uma questão que tem uma autorização, né? É um consentimento claro do titular de dados que aquele dado pode ser compartilhado com terceiros para isso. E aí, só reforçando a situação, a ideia ou a sugestão é faça a denúncia no site da NPD. Lá no site da NPD tem uma forma de você fazer uma denúncia que vai ser, em algum momento, vai ser investigado isso aí. Ok. Tem uma participação chegando aqui do ouvinte. Eu vou pedir a ajuda do meu colega José Carlos Schaefer, que está conversando com o Heraldo, não é isso, Schaefer? Isso mesmo, Fernanda. O Heraldo, ele diz o seguinte, ele falou que é MEI, trabalha com suporte e com frequência ele faz acesso remoto aos aparelhos dos clientes. Aí ele pergunta o seguinte, como posso ter um respaldo caso ocorra algum problema futuro? Uma vez que o acesso que realizo é apenas para solucionar um problema técnico, mas que acaba tendo acesso a dados pessoais. Aí, justamente por isso, ele manda uma mensagem padrão para o cliente dizendo o seguinte: cliente, para essa situação precisaremos realizar um acesso remoto em seu computador. Visando atender a LGPD para sua segurança, estaremos gravando o acesso remoto. Por conta disso, solicito que feche todos os programas e janelas abertas com informações pessoais antes de iniciar o acesso. Essa é a dúvida do Heraldo, Gilberto. Então, essa é uma questão importante, é uma precaução importante, porque, primeiro, é importante gravar, porque muitas vezes pode ser que o cliente até alegue que ele instalou alguma coisa que não devia no computador dele, ou que algum tipo de vírus, né? Então, se você tem uma gravação do acesso, isso fica provado o que foi feito durante aquele atendimento, né? E também na questão de exposição de dados pessoais. Se ele solicita que o cliente feche todas as aplicações que, porventura, tem algum tipo de aplicativo de banco ou algum texto com alguma informação sensível aberta, o atendente, né, que vai fazer esse atendimento não vai ter acesso a isso. É uma coisa bastante prudente esse tipo de procedimento. Complementando o que o Gilberto traz, é bem interessante, mesmo ele sendo uma MEI, que ele crie uma regra interna, aonde ele consiga demonstrar que ele segue a LGPD. Isso traz segurança jurídica para esse empresário, porque se eventualmente o cliente questionar, ele fala, não, olha, nós temos internamente aqui um procedimento para garantir essa segurança. Então, ele vai criar documentos para gerenciar, para controlar que tipo de informação de fato ele pode acessar, que tipo de dado realmente ele está acessando. Pode parecer, às vezes, um pouco mais complicado por ser MEI, mas imagina um MEI recebendo uma multa por uma fiscalização de R$ 14 mil. Isso pode acabar inviabilizando o próprio negócio daquele empreendedor. Então, é interessante, por precaução, criar um procedimento, um passo a passo, para fazer os ajustes em relação à LGPD. Exatamente. Inclusive, é interessante que ele tem evidências de que ele capacitou e treinou os seus colaboradores naquele procedimento. Ou seja, uma lista de presença num treinamento, né, mostrando que os colaboradores dele estavam capacitados e treinados naquele procedimento. Bom, né, gente? Respondemos então o nosso ouvinte. Isso aí. Queria agradecer então Gilberto e Fernanda mais uma vez por passarem por aqui, esclarecerem ainda mais o quanto que a gente precisa de entender e colocar em prática a proteção dos dados. Exatamente. Tomara que assim, a NPD agora tenha uma posição muito mais ativa, né? Ou seja, depois desse tempo todo, e que realmente faça uma fiscalização e atenda as denúncias que porventura venham a acontecer, para que a gente tenha um regramento melhor desse tratamento de dados pessoais pelo Brasil. Exatamente. Para finalizar aqui, é importante entender que nós estamos vivendo num momento de muita inovação tecnológica. A LGPD ela não veio para coibir, dificultar essas inovações. Ela veio, na verdade, para preservar os nossos dados pessoais, as nossas informações, nesse mundo tão digital, tão tecnológico, em constante transformação. Muito obrigada, Muito viu, bom. Fernanda? Obrigada a vocês. Obrigado, Gilberto, doutora até Fernanda. sexta. Obrigado, minha amiga Fernanda também. Até sexta-feira com mais tecnologia.